Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Nós vamos fazer hoje a correção da aula de números inteiros, onde nós aprendemos quem são os números positivos e quem são os números negativos. E esses números formam esses números que a gente chama de inteiros. Sabendo que a parte positiva do número inteiro é o conjunto dos números naturais. Então, nesse sentido, a parte positiva é formada por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Assim como a parte negativa são os números naturais com o menos na frente, ou seja, são os números negativos. Isso tudo foi justificável na aula de números inteiros, quando nós mostramos para vocês o termômetro, que é um dos exemplos tópicos e tops ao mesmo tempo para esse tipo de assunto. Porque lá nós vemos constantemente, quando se fala de temperatura, que nós temos temperaturas acima de zero ou temperaturas positivas, que seriam as temperaturas de 1 grau, 4 graus, 10 graus, 9 graus, 17 graus, 20 graus. Como nós temos as temperaturas negativas, que vocês escutam falar, como menos 3 graus, menos 4 graus, menos 20 graus, até menos 40 graus, nós já ouvimos falar nas reportagens da televisão. Nesse sentido, vamos agora corrigir esses exercícios. Então, o primeiro exercício diz assim: um termômetro está marcando a temperatura de 5 graus centígrados. Então vejam, nós estamos trabalhando com termômetro, para ficar mais fácil a visualização. E esses 5 graus centígrados, eu posso também dizer que é 5 graus Celsius, que é a unidade de temperatura utilizada aqui no Brasil. Quantos graus marcará o termômetro em cada caso? Então, na letra A, se a temperatura diminuir 3 graus. Vamos visualizar um termômetro. Eu vou fazer uma linha aqui e vamos visualizar o termômetro. Esse termômetro, ele tem como marco de separação 0 graus. Acima dele, nós temos os números 1 grau, 2 graus, 3 graus, que é um dos exemplos dados aqui no exercício. Depois, 4 graus e 5 graus. Eu vou escrever aqui em cima para vocês. O espaço é pequeno, mas o importante é entender. Então, 5 graus. Claro que essa distância entre os números é igualzinha, é a mesma medida, que é um esboço, ou seja, um rascunho do nosso raciocínio. Bom, aí diz assim: ele estava marcando uma temperatura de 5 graus, então é aqui que ele está marcando 5 graus centígrados, ou 5 graus Celsius. E aí, na letra A, ele fala que essa temperatura diminuiu 3 graus, então ela desceu 3 graus, porque ela diminuiu. Então vamos contar essas medidas que foram baixadas na temperatura, ou seja, os 3 graus. Então nós temos aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Ela caiu exatamente nos 2 graus Celsius. Então, qual é o valor da temperatura que ela adquiriu com a diminuição dos 3 graus? Apenas 2 graus Celsius. Acontece que podemos também fazer de uma forma diferente, sem o esboço. Nós podemos fazer a continha. Se eu tinha 5 graus e eu perdi 3 graus, eu tenho o quê? 2 graus a menos. Então, a temperatura é de 2 graus. Na letra B, está dizendo assim: se a temperatura diminuir 5 graus, então eu estou lá em 5 graus e eu quero baixar 5 graus. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, caiu no próprio 0 graus Celsius. Então, quando ela diminui 5 graus, ela chega a 0 graus com esse raciocínio que nós temos aqui. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu dizer que 5 graus, tirando 5 graus, eu fico com 0. Simples assim. E nesse sentido,
foi generalizado para nós cálculos com esses números inteiros. Então, vamos aqui ao segundo exercício. Calcule as diferenças. Na letra A, eu tenho 3, mas eu perco 4. Em outras palavras, eu tenho 3 e eu estou devendo 4. Eu vou pagar com esse 3. Então, eu vou ficar ainda devendo. Por quê? Porque a quantidade que eu devo é maior do que a quantidade que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo ainda uma unidade. Essa é a ideia. A mesma coisa aqui na letra B. Eu tenho 6, mas eu devo 10, então eu só vou pagar 6 partes do que eu devo. Então, vai ainda ficar devendo 4 partes. Então, o símbolo negativo é a ideia de dever. Devo 4 partes. Para quem quiser, pode montar como se fosse um termômetro, né? Eu tenho 3 graus, mas eu baixo 4 graus. Eu vou ficar com menos 1 grau Celsius. Eu tenho 6 graus, mas eu baixo 10 graus, que é o raciocínio do primeiro exercício. Então, eu vou ficar devendo 4 graus. Continuando, se eu tenho 2, mas eu devo 9. Eu só vou conseguir abater desses 9 que eu devo apenas 2 unidades. Então, eu vou ficar devendo 7. É óbvio que mais para frente no canal nós vamos ver as operações de números inteiros. E aí, com esse detalhe, nós vamos também trabalhar essas operações de adição e subtração. Na letra D, eu tenho 4, mas eu devo 7. De novo, olha só, eu estou devendo uma quantidade maior do que o que eu tenho. Então, eu só vou conseguir pagar 4 unidades do 7. Então, vai ficar faltando ainda eu pagar 3 unidades. Então, 3 unidades. Eu tenho 1 e eu devo 6. Eu vou ficar devendo 5, porque eu só pago uma unidade. Então, vou ficar devendo 5. Eu não tenho nada, mas eu estou devendo 10. Eu vou ficar devendo 10, porque eu não paguei nada. Então, eu continuo devendo. Podem ser números um pouquinho maiores, não tem problema, a ideia é a mesma. Então, eu tenho 12, mas eu estou devendo 18, então eu só vou pagar 12 unidades das 18 que eu devo. Então, vão ficar faltando pagar 6 unidades. E aqui, por último, nós temos o 9 menos 20. Então, eu tenho 9, mas eu devo 20. Eu vou ainda ficar devendo 11. Podemos ter também esses números colocados de uma forma contrária. Eu poderia ter aqui menos 20 mais 9. O que quer dizer isso? A mesma coisa. Ou seja, eu estou em menos 20 graus e estou subindo casa por casa, como nós fizemos no raciocínio do termômetro, né, até 9 unidades. E quando eu subo essas 9 unidades, eu chego em 11 graus negativos. Então, continua sendo menos 11. Então, a ordem aqui das operações não vai alterar o resultado. Por quê? Porque a ideia é sempre trabalhar o que eu tenho e o que eu devo. Se a quantidade que eu devo é maior do que a quantidade que eu tenho, eu sempre vou ficar devendo. Mas se a quantidade que eu tenho é maior do que a quantidade que eu devo, eu sempre vou sobrar, vai ter sobras, sempre vou ter um crédito. Isso nós vamos entender bem melhor quando trabalharmos as operações de adição e subtração de números inteiros. E como eu fiz com o conjunto dos números naturais, nós também vamos fazer com o conjunto dos números inteiros, trabalhando gradativamente para que vocês tenham tempo de assimilar o aprendizado. Se tiverem dúvidas, coloquem comentário no canal. Assim, vocês nos dão uma ideia de se estão entendendo, se existe mais alguma dúvida, se é necessário, dá para compartilhar, dividir entre vocês e nós que estamos aqui, o conhecimento.
para que a gente possa todos juntos chegar a uma mesma forma, a uma mesma unidade de pensamento. Chegou o momento então da gente encerrar nossa aula. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse tipo de assunto e possa indicar vídeos para vocês também sobre esse assunto, porque na verdade não existe só uma pessoa falando sobre esse assunto dentro do YouTube ou de qualquer setor que vocês pesquisem, mas de qualquer forma estamos aqui para tirar dúvidas de vocês. E compartilhem a aula para que outros também tenham a oportunidade de tirar essa dúvida, porque isso é uma coisa que muitos carregam aí durante todo o percurso de estudos e como estudante. E inscrevam-se no canal, os novos, porque temos muita coisa ainda para trabalhar no canal e aí nós vamos poder estar juntos sempre. Obrigada e até domingo, onde faremos a nossa aula sobre conjunto dos números inteiros.